Teria sido Canudos o primeiro ancapistão? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Arraial de Canudos é bastante conhecido da história brasileira, sendo ensinado nas aulas de história desde muito tempo. Mas será que os professores de história entendem a essência do que foi Canudos? Para contextualizarmos melhor, o Brasil em 1889 passou por um golpe militar capitaneado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que resultou na queda da monarquia e na instauração da República Presidencialista. Então, logo de início, a nova república precisava de dinheiro para financiar suas enormes mudanças estruturais, mas o Brasil passava por uma grande crise econômica e, naquele contexto turbulento, os grandes empresários ligados ao governo viram uma oportunidade de recuperar os prejuízos que tiveram com a abolição da escravidão. Além da crise econômica, o Nordeste passava por outro período de crise hídrica. Uma grande seca assolou a região do Ceará de 1877 a 1879, que vitimou cerca de 500 mil pessoas na região, sendo 3 anos sem chuvas, sem plantios e sem rebanhos. Como resultado dessa conjunção de fatores, as pessoas que conseguiram fugiram para outros estados para não morrerem na região. Nesse contexto, surge Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, que foi a figura central de Canudos. Natural de Quixeramobim, nascido em 1830, foi comerciante, professor e advogado. Após ter sido abandonado por sua esposa, passou a vagar pelos sertões. Ele fazia parte de um movimento que cresceu na região dos sertões chamado de messianismo. Carentes de lideranças naturais, o povo da região logo passou a ver Conselheiro como uma espécie de profeta. Ele também era contra a separação igreja-estado e acreditava que o novo governo brasileiro era o anticristo na terra. Canudos era uma pequena aldeia surgida no século XVIII, nos arredores da fazenda de Canudos, às margens do rio Vaza Barres. A aldeia possuía uma posição privilegiada na região, pois por lá passavam diversas estradas que chegavam ao rio São Francisco e era um ponto obrigatório de parada de viajantes. Conselheiro chegou em Canudos no ano de 1893. Embora viesse a se tornar um lugar famoso mais tarde, na época, o pacato povoado contava com uma população de meros 250 habitantes e teria cerca de apenas 50 casas. Porém, logo a figura messiânica de Conselheiro atraiu pessoas para o arraial, e graças ao carisma do líder católico, em poucos anos, o povoado chegou a ter a expressiva adesão de 25 mil pessoas. Já mencionamos que a seca assolava o Nordeste naqueles tempos, e com as pessoas fugindo da região, o Estado também passou a ser ausente da vida dos indivíduos. Então, Canudos passou a ter uma existência própria, sem nenhuma obediência ao Estado, mantendo unicamente relações com a Igreja Católica. A organização econômica de Canudos seguia uma tradição sertaneja. Os conselheiristas, que eram nômades, compravam gados com dinheiro de esmolas e ajudavam pequenos agricultores com plantio e colheita por meio de mutirões. E essa prática foi fundamental para a reprodução da comunidade. No arraial, as terras foram doadas pela família Garcia Dávila, e muito embora a propriedade da terra não fosse das pessoas, elas tinham direito da propriedade do que produziam, e havia um estoque do excedente produzido que era distribuído para as pessoas que não conseguiam viver dignamente. Em Canudos, também não havia circulação monetária e a produção de couro era trocada com comunidades vizinhas, gerando dinheiro para suprir algumas mercadorias que não eram conseguidas localmente. Mas como era previsível, a prosperidade do povoado de Conselheiro incomodou sobremaneira o Estado, já que Canudos não aceitava as inúmeras imposições feitas a eles. Some-se isso ao fato de que os latifundiários também viam o arraial como uma afronta ao poder deles, principalmente porque Canudos não pagava impostos e Conselheiro, seu líder, era contra a cobrança dos mesmos. Em novembro de 1896, ocorreu o primeiro ataque estatal contra Canudos, havendo o enfrentamento da população local contra 4 expedições militares.
Mesmo com algumas baixas, em torno de 80 mortos e 200 feridos, os conselheiristas incrivelmente conseguiram conter as forças policiais baianas na localidade de Uauá, sagrando-se vitoriosos. A segunda expedição, formada por tropas de soldados baianos, também foi vencida mesmo antes de chegar ao arraial. Com as vergonhosas derrotas, o governo da Bahia pediu auxílio federal, que enviou tropas fortemente armadas. Porém, os agressores foram novamente derrotados, o que acabou por fortalecer o movimento de Canudos, já que os milhares de soldados mortos deixaram suas armas no campo de batalha que seriam mais tarde usadas pela resistência. A derrota deste regimento teve uma repercussão enorme na capital brasileira, que acusou o conselheiro de monarquismo, o que implicou no aumento da violência estatal e no lançamento de uma quarta expedição em fevereiro de 1897. Esta expedição contou com 7.000 homens e 18 canhões, que foram utilizados para destruir o arraial, e que ainda contaria mais tarde com um reforço de mais 3.000 homens para garantir o sucesso da empreitada. Em setembro de 1897, após várias batalhas, Canudos foi cercado pelo exército. Antônio Conselheiro adoece e acaba falecendo em 22 de setembro. E sem o líder da rebelião para inspirá-los, a população negocia uma rendição em troca da garantia de que suas vidas seriam poupadas. Apesar da promessa, todos os presos foram degolados, incluindo homens, mulheres e crianças. Com isso, a Guerra de Canudos tornou-se um dos maiores crimes do Estado contra indivíduos no Brasil. Como efeito dessa inditosa guerra, foram mobilizados 12.000 soldados de 17 estados diferentes, estimando-se que morreram por volta de 25.000 pessoas. No fim, infelizmente, Canudos foi queimada até o chão. Apesar dos pesares, fica a lição de que, muito embora Canudos não fosse a sociedade de leis privadas que desejamos, ela foi um exemplo de como as pessoas podem se organizar sem a presença do Estado. No fim, Canudos representa bem o temor das autoridades estatais contra a associação voluntária e pacífica dos indivíduos, pois todo déspota estatal reconhece esse tipo de associação como uma ameaça ao seu nefasto monopólio da força. O episódio também guarda uma importante lição sobre a violência defensiva e o uso de armas, mostrando que uma tropa formada por simples homens livres é o suficiente para tirar o sono das mais bem treinadas milícias estatais. Que Antônio Conselheiro continue sempre a inspirar os homens de bem que anseiam por quebrar o jugo da opressão estatal. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Marcelo Perucci de Assis e revisado por Rodolfo Andrello. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.